vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte! Então, nós estamos voltando, para você que mudou de canal agora, nós estamos com o Dr. Jaderson Costa da Costa, que é neuropediatra também, né? Neurologista. Neurologista. Isso. E também faz neuropediatria, né? Isso. Eu conheci o senhor como um grande neuropediatra, até procurei por causa da minha filha, né? E também várias amigas que lhe procuraram. E nós estávamos falando no primeiro bloco, se você perdeu, entre lá no nosso site, vai estar lá depois para você assistir. Nós estamos falando que a prevenção em diagnosticar problemas neurológicos na criança, quanto mais cedo, melhor. Mas, doutor Jaderson, como a gente pode, como que o pai, por exemplo, principalmente aquelas pessoas que não são médicas, primeiro filho, podem notar que alguma coisa está errada no neném? Isso. Então, assim, vamos começar assim por faixa etária, porque tem características diferentes. Vamos pegar assim o período do lactente, né? Ainda está mamando, recém-nascido, mamando, os primeiros meses de vida, entende? Então, é importante acompanhar o desenvolvimento dessa criança, ou seja, as etapas do desenvolvimento motor e psicomotor. Por exemplo, quando é que a criança começa a firmar a cabecinha, ok? Quando é que ela começa a sentar, a rolar? O que é o normal firmar a cabecinha? Todos os 2, 3 meses de vida meses. Tem que segurar a cabeça, depois tem que sentar com apoio em torno de 6 meses, sentar sem apoio em torno dos 9 meses, depois começa a engatinhar e a deambular. Quer dizer, esse desenvolvimento motor é uma das características que tem que ser observada. Mas tem uma segunda característica que tem que ser observada, é a interação da criança com os pais. Ou seja, é o sorrir, é começar a fixar o olhar, a se interessar. Quer dizer, aquela criança que preocupa é a criança boazinha, aquela que fica, que não chora, que não interage, ela não reclama. Ou seja, essa criança boazinha, entre aspas, é mais preocupante, às vezes, do que uma criança que mais agitada ou que interage mais. Por quê? Porque essa criança boazinha, porque às vezes ela está meio desconectada, ela não está interagindo. Quase um autismo. Quase um autismo, né? Quer dizer, é uma criança que, do ponto de vista de desenvolvimento da parte afetiva, ele está sendo precário. Então, esse eu acho que é um elemento importante. Bom, isso se faz o quê? Com as visitas ao pediatra, que vai avaliar o desenvolvimento. E hoje, assim, tudo que é carteirinha de desenvolvimento da criança, constam essas etapas do desenvolvimento para os pais checarem. Então é importante fazer, né? Porque às vezes a pessoa está no segundo, terceiro filho, já sei tudo, não preciso levar no pediatra todo mês. Importante levar, né? Importante levar, acompanhar esse desenvolvimento, principalmente no primeiro ano, porque o primeiro ano de vida é extremamente rico. Observe assim, que é uma criança que não fazia, o recém-nascido não fazia quase nada e termina o primeiro ano caminhando. Não necessariamente com 12 meses, alguns podem caminhar com 13 ou 14 meses. Mas assim, é só para dar uma ideia que vem de uma criança que está deitada no leito, que não consegue nem controlar a sua cabeça e termina um ano de vida caminhando, né? E depois desenvolvendo a linguagem. Quer dizer, isso é muito rico esse primeiro ano. Outra coisa que é importante é a observação do vovô e da vovó, entende? Principalmente para casais mais jovens. Aquela sensação de que esta criança não está bem, alguma coisa está errada, ou seja, esse olho da vovó ou do vovô mais experiente, que já criaram, né, todos os filhos e tal, é importante. Porque, às vezes, o próprio envolvimento afetivo dos pais meio que bloqueia, dificulta eles verem realmente que essa criança não está indo bem. Depois, do desenvolvimento da criança, o que tem que cuidar? Primeira coisa, assim, além dessas questões todas, é o aprendizado. Como é que essa criança aprende, como é que desenvolve. O interesse dessas crianças nas atividades. Uma criança doente
Tinha um pediatra famoso que dizia assim, uma criança doente, ela perde o interesse pelos brinquedos. Uma criança doente, ela não brinca, ela está sofrendo. Então, isso nos dá uma ideia da gravidade da doença. A outra coisa muito importante são as assimetrias. A criança caminhando, eu observo, por exemplo, que ela, em determinado, ou a perna ou o braço não tem o mesmo movimento, ou ela não pega os objetos como pegava antes, ou ela está mais incoordenada, ela deixa cair os objetos, ou ela tropeça, ela cai mais, ou ela cai e não consegue se levantar. Então, são sinais de que o sistema nervoso, ou parte da coordenação, ou parte do equilíbrio, ou parte da força muscular, está sendo comprometida. Mesmo em relação aos órgãos sensoriais, ela não está mais enxergando tão bem, está perdendo visão ou audição. Quer dizer, sempre que houver comprometimento do sistema nervoso, dessas áreas vai estar comprometido. Área motora, área sensorial, essas que nós estamos falando aqui, visão, audição, sensorial, a área da percepção, né? A área do afeto, quer dizer, o afeto está comprometido, quer dizer, são a área da coordenação, quer dizer, essas reações, quando estão comprometidas em algum grau, é o sinal de que alguma coisa está errada com o sistema nervoso. Bom, e por último, aquelas funções fisiológicas naturais que começam a se perturbar. Por exemplo, o sono, a alimentação, né? Então a criança está se alimentando bem, está rejeitando a alimentação, apresenta vômitos, ela não está dormindo bem, começa a involuir, ela controlava, por exemplo, os esfínteres, o xixi, o cocô, ela deixa de controlar, começa a ter uma involução. Isso preocupa, isso pode ser algo neurológico, ou pode ser eventualmente emocional, mas isso tem que ser visto, tem que ser avaliado, o que está acontecendo. Ela falava direitinho, ela começou a deixar de falar, começou a perder a linguagem. Ela era uma criança que estava aprendendo, se desenvolvendo bem nessa área cognitiva, e ela começa a ter dificuldades, são sinais de alerta. Outro sinal de alerta importante, eu acho que 2 sinais de alerta que são importantes, é a crise convulsiva, ela pode apresentar essa crise convulsiva ou crise epilética, não é essa que nós falamos no início do programa, decorrente de uma febre elevada numa criança com menos de 5 anos, que em geral são crises chamadas febris não complicadas, ou simples, ou benignas, mas uma crise que ocorre sem nenhum desses comemorativos é um sinal de alerta, quer dizer, alguma coisa está errada com a excitabilidade do sistema nervoso, ele está mais excitável, que determinou essa crise. É um sinal de alerta. Dor de cabeça. Bom, dor de cabeça pode ser circunstancial, pode ter dor de cabeça por... Com que idade a criança pode começar a reclamar de dor de cabeça? As crianças, em geral, a reclamar, tem uma peculiaridade assim, elas podem reclamar de qualquer idade. O que acontece é a verbalização. Quando elas são pequenininhas, não têm o uso da palavra, elas não sabem dizer onde Mas pode dói. sentir dor de cabeça. Pode sentir dor de cabeça. Então, o que se nota? É aquele abatimento da criança, a criança que perde o interesse, a criança que está com jeito de que está sofrendo, a criança que deixa de brincar e se recolhe a um canto. É sinal de que ela deve estar sofrendo com alguma dor. Ela não localiza bem. As crianças pequenas não localizam bem a dor. Elas manifestam que tem dor, mas não localizam bem. Se a gente perguntar onde dói, elas têm dificuldade de localizar, mas elas estão sofrendo. Quando elas passam, elas crescem, elas já conseguem localizar, verbalizar e dizer onde dói. A dor de cabeça na criança pode ser uma coisa importante, assim, preocupante? Sempre a dor de cabeça deve ser encarada como algo importante. Significa assim, nós devemos afastar coisas que podem realmente não ter um significado de algo mais sério, mas isso a gente faz parte do diagnóstico diferencial, ou seja, de exclusão. Vamos pegar 2 situações. Uma dor de cabeça pode ser uma situação decorrente, por exemplo, de uma sinusite. Bom, você trata a sinusite. Se pode ser decorrente de uma enxaqueca, ok, você vai tratar a sua enxaqueca. Em criança, não? Muito comum enxaqueca em criança. Tem uma carga genética também, né? Isso, tem uma característica genética, em geral na família se identificam, às vezes o pai e mãe, seus avós, ou seja, existe toda uma sequência de indivíduos que apresentam enxaqueca.
tem características muito interessantes, nem sempre começa pela fase cefálica, como se chama, com a dor de cabeça, quando são muito pequenininhos, pode começar com outras manifestações. Tipo dor de barriga? Tipo dor de barriga. Né? Dor abdominal é uma das manifestações de enxaqueca. Então, esse é um diagnóstico diferencial, mas como é que você chega a esse diagnóstico? Vamos pegar essa questão da enxaqueca. Você tem que afastar que não tem nada mais, ou seja, exame neurológico é a primeira coisa. Avaliar com fundoscopia, ver o fundo de olho dessa criança, ver se não tem nenhum sinal de hipertensão intracraniana, ou seja, você tem que afastar uma patologia mais grave, ok? Bom, então, se essa dor de cabeça persiste, não está enquadrada de nenhum dessas enfermidades que nós tratamos aqui, essa criança tem que ser investigada, tem que aprofundar, para ver se eventualmente ela não tem um processo neurológico, por exemplo, um tumor cerebral ou qualquer outra coisa que esteja determinando isso. E se diagnosticar que é uma enxaqueca mesmo genética, hoje em dia tem tratamento para criança? Para aliviar essa... Isso. A enxaqueca a gente pode prevenir, né? Pode tratar a dor e prevenir que ela ocorra, quer dizer, se antecipar. Né? Nós não temos um remédio que cura a enxaqueca, mas tem uma característica. Vamos pegar na criança. Às vezes a gente consegue prevenir e com frequência, quando eles chegam à puberdade, nem todos seguem com a enxaqueca. Entende? Quer dizer, tem um percentual significativo que deixa de ser enxaquecoso ao apresentar essa hemicrânia. Bom, isso é uma coisa importante, quer dizer, você não leva a sério. Além disso, uma das características da enxaqueca é que ela é muito ambiente sensível. Vamos entender um pouco isso. Embora seja isso uma entidade física, existem alterações muito claras, né, que determinam modificações no volume dos vasos, né, que determina a dor de cabeça e às vezes algumas outras manifestações. Ela é sensível, por exemplo, à tensão. Quer dizer, a tensão emocional, a ansiedade, aquela criança que é muito cobrada, né, é uma dos desencadeantes das dores de cabeça, da enxaqueca. Às vezes, algumas são sensíveis a determinados alimentos, né, ou mudanças climáticas. Então, tem uma série de fatores ambientais ou elementos de ordem emocional que podem desencadear a enxaqueca. Então, nós podemos ter um indivíduo que tem enxaqueca, predisposição, que pode passar por uma década sem ter nenhuma manifestação. Sua vida está equilibrada, as tensões sob controle, ele já sabe quais são os elementos que desencadeiam e ele controla essas variáveis. No adulto, a gente pode tratar a enxaqueca até com antidepressivo. Na criança, pode fazer isso? As crianças, existe uma limitação no uso de alguns medicamentos. Então, por exemplo, eu prefiro não utilizar medicamentos dessa ordem, entende? Eu reservo isso para os casos, não é impossível, mas para os casos resistentes. Eu sempre procuro, nessa faixa etária para enxaqueca, não utilizar medicamentos antidepressivos em crianças. Se for necessário, se utiliza, os casos mais resistentes. Em adulto é diferente, porque são fármacos liberados, já é uma proposta mais fácil de medicar. Né? Algumas coisas que a gente tem como mito. Tá? Por exemplo, nós temos, a Ana vai ser vovó, eu tenho netinha, você de novo vovô. Então, a gente mais já tem quatro, já está indo para o quinto. A gente começa a se preocupar com algumas coisas. Tipo, eu quando fui pai, eu levava meus filhos de moto. Hoje em dia, e várias vezes passou gente do meu lado de carro e dizia assim, ô irresponsável, eu ficava bravo. Hoje em dia, eu diria, ô irresponsável, né? Então, algumas coisas a gente, com o passar da idade, a gente sabe que deve evitar. Tem algumas coisas que eu não sei se são mito, são verdade. Por exemplo, roda gigante, não roda gigante, mas montanha-russa. Montanha-russa, violenta, aquelas que tem, as mais modernas agora. Essas que a gurizada adora, né? Bom, vamos imaginar assim que seja uma situação, um parque de diversões desse que nós estamos falando, com toda a segurança, porque nós vimos na imprensa situações lamentáveis que por negligência ou que for, falta de cuidados,
alguns aparelhos desses parques não estavam Mas mesmo esses com condições. grande segurança, as montanhas-russas estão ficando cada vez mais violentas. Eu que sou uma pessoa um pouquinho mais medrosa, eu não consigo mais ir em montanha-russa dessas modernas, que elas estão ficando cada vez mais violentas, viram a gente de cabeça para baixo, fazem looping de tudo que é jeito. Eu me sinto mal. Esse tipo de montanha-russa violenta teria algum problema, não? Isso. Então, assim, tem uma coisa assim que nós estamos falando, a questão desse risco que se toma, e esse risco, dependendo de onde você toma, ele pode ser maior ou menor. Então, vamos pegar assim, nós estamos diante de um parque perfeitamente controlado, maravilhoso, com toda a segurança possível. Mesmo assim, é um risco. É um risco. É um indivíduo que ele se coloca numa situação, assim, chamado esses esportes que são, entende, radicais, né, adrenalina e etc., que está em situação de altura, etc, etc. Lógico, com todos os cuidados, mas o indivíduo assumiu aquele risco. A segunda coisa é, se o processo em si, independente desse fator de risco, que com maior ou menor controle, pode desencadear alguma coisa desagradável ou que possa determinar alguma lesão no indivíduo. Na grande maioria, não, porque já não teria fechado todos esses parques. Mas tem indivíduos que são particularmente sensíveis. Eu vou citar assim 2 ou 3 exemplos. Uma situação, conhece da montanha-russa, esses brinquedos que de certa forma centrifugam o indivíduo na roda e tal. Eu ia usar essa palavra. Eu subia forçado, né? Quer dizer, quando meus filhos eram pequenos, ainda me botavam na frente porque eles queriam ver a gente sofrer. Ainda bem que eu tenho o pai delas para acompanhar. Mas não tem o que me faça subir num negócio desse, porque é uma centrífuga. É uma centrífuga. Então, tem indivíduos que têm, assim, eles têm sensibilidade do labirinto, sistema vestibular muito grande, eles não conseguem nem ler, né, durante o movimento de um ônibus, por exemplo, de um carro. Esses indivíduos sentem-se muito mal, eles saem tontos, eles vomitam, porque já sabe que eles têm essa sensibilidade. Vamos pegar assim, agora se ele tem um problema cardíaco, ok? Quer dizer, por favor, não vai submeter a uma dessas atividades, ok? Porque essa atividade cardíaca excessiva, no momento que você muda a sua gravidade, a sua força de gravidade, essa força G, você modifica a sua pressão arterial, o seu fluxo sanguíneo, e isso pode determinar, eventualmente, uma síncope, determinar alguma alteração. Na criança, a criança pode ser sensível a isso, a gente não saber e não levar um susto? Pode.